Com homenagem a Nadir Kfouri, ato na PUC São Paulo lembrou os 46 anos da invasão da universidade sob o comando do coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura militar, e criticou a homenagem prestada pelo governador Tarcísio de Freitas. Em junho, a gestão bolsonarista em São Paulo promulgou uma lei estabelecendo que um entroncamento de rodovias localizado na cidade natal do homenageado em Paraguaçu Paulista, no interior do estado, passasse a ser denominado Deputado Erasmo Dias. Para falar sobre este ato realizado na PUC São Paulo, nós conversamos agora com Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Rogério Sotile, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com os companheiros, os ouvintes da TVT. Rogério, vamos falar então deste ato nesta semana na PUC São Paulo, lá no Tuca-Arena, um ato muito importante. Ele rememorou os 46 anos da invasão, à época comandada por Erasmo Dias à PUC, a resistência da então reitora, tia do Juca Kfouri, a Nadir. Queria te ouvir esses dois momentos, né? Relembrar este ato e a importância dele para que possíveis atos como esse, aquelas homenagens do Tarcísio de Freitas não voltem a acontecer a um expoente da ditadura militar. Esse é um ponto importante, porque essa é uma frase que a gente mais tem escutado ultimamente, lembrar para nunca mais acontecer. E a gente acaba sempre se reencontrando, né, com o voltar a acontecer. O Brasil é um país que sistematicamente viola os direitos humanos e sistematicamente repete as situações de violência que nós vivemos no passado, e tudo isso porque nós insistimos em não responsabilizar aqueles que cometeram crimes contra a democracia, crimes contra a humanidade. Em 22 de setembro, há 46 anos atrás, aconteceu um dos atos mais brutais durante a ditadura militar, quando um coronel assassino, um coronel do Exército, que era secretário de Segurança na época da ditadura militar, um coronel que não só fazia apologia à tortura e a desaparecimentos forçados, como também tinha suspeitas de envolvimento direto dele em relação a isso, promoveu atos de barbárie contra a democracia e, especialmente naquele dia, ficou marcado com a invasão da PUC, uma universidade importantíssima do Brasil, onde estudantes se reuniam para preparar um encontro estudantil. E promoveu um grande massacre. E foi de uma forma frontalmente, corajosamente, né, barrado pela reitora da universidade, a professora Kfouri, e que teve a coragem de dizer que não dava mão para assassinos. Então, esse ato de que nós realizamos agora, a reitoria da PUC de São Paulo, junto com o Instituto Vladimir Herzog, junto com o Centro Acadêmico da PUC de São Paulo, junto com a Comissão Warnes e outras organizações, era mais um movimento para que a gente lembrar para que nunca mais aconteça. E lembrar para que nunca mais aconteça também o 8 de janeiro que nós vivemos agora este ano, quanto mais um movimento golpista de novos militares, com o ex-presidente da República que queria promover um ato de barbárie, de violência contra as instituições brasileiras. Queria não, cometeu um ato de violência contra as instituições brasileiras para dar mais um golpe de Estado no Brasil. Portanto, assim, se nós não enfrentarmos esses atos de violência e se nós não promovermos exemplarmente a responsabilização por todos esses criminosos contra a democracia, nós viveremos mais uma vez atos como o 8 de janeiro e atos como nós vivemos há 46 anos atrás na PUC de São Paulo. O ato foi muito importante para que, de fato, a gente lembre para nunca mais repita. Mas, mais do que isso, nós precisamos lembrar e cobrar do Estado responsabilização para que esses criminosos
que cometeram há 46 anos atrás e que cometeram agora, em 8 de janeiro de 2023, também um ato de violência contra a democracia. De fato, Sotile, você coloca uma questão muito importante que nos traz a lembrança a Comissão da Memória, Verdade e Justiça, né? Uma comissão que demorou a ser colocada em prática diante de quando se encerrou a ditadura civil-militar no nosso país, mas, de fato, de um trabalho muito importante, como o senhor está colocando, de não só rememorar, mas também fazer justiça nos casos em que se é necessário colocar a responsabilidade em quem realmente cometeu crimes e esse tipo, né, de questão que tinha ali na ditadura. Mas eu queria trazer à tona, digamos, o lado positivo do ato, que foi a homenagem a Nadir, né? Essa reitora, destacar, inclusive, foi a primeira mulher reitora numa universidade católica, uma precursora nesse processo. Qual que, à época da ditadura, uma figura como uma reitora de uma universidade toma tal postura de defesa dos estudantes que estavam ali democraticamente reunidos para discutir as questões estudantis, estavam sendo oprimidos pela polícia? Qual que era a importância naquela época dessa figura para a gente também trazer assim o quanto foi importante essa postura, não só da Nadir, mas também de Dom Paulo, né, que junto a ela ali. Então, gostaria que você pudesse comentar. Não, isso é muito importante, essa questão que você coloca, e eu gostaria, porque é muito difícil falar, né, do ato da invasão da PUC, do papel da professora Nadir, para aquele momento, sem fazer a relação com hoje, né? A professora Nadir teve primeiro isso que você falou, a primeira mulher reitora da PUC de São Paulo, naquele momento, e que teve a coragem de enfrentar um coronel machista, um coronel torturador, um coronel criminoso, e ela teve a coragem de barrar ele e dizer, né, aqui você não entra. E ele entrou com as tropas, invadiu aquilo, cometeu crimes, feriu dezenas e dezenas de estudantes, foram presos dezenas de estudantes também. E a professora Nadir teve essa coragem de fazer isso. Então, homenagear ela é importante porque, recentemente, nós tivemos um ex-presidente da República que também, né, ofendia as mulheres, que também promoveu crimes, né, contra as mulheres, inclusive fazendo apologia a estupro contra uma deputada federal, né, ofendia e agredia jornalistas, né? Quer dizer, novamente, né, nós fizemos essa relação, a importância de homenagear uma mulher, uma reitora que resistiu, né, à violência, né, e defendeu a democracia e defendeu, sobretudo, a participação dos estudantes e da sociedade na vida política. E nós não podemos deixar de fazer, que é triste, é lamentável, que um governador de São Paulo, nos dias de hoje, tenta homenagear justamente esse criminoso, esse torturador, esse violador, este machista que era o Erasmo Dias. Então, nós queremos, era um ato para fazer um ato de repúdio a essa tentativa de homenagear, e nós vamos lutar para barrar essa homenagem que ele quer fazer a esse torturador, essa violência, porque quando ele faz isso, ele está usando de exemplo para a sociedade, para os estudantes, que esse é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo de um torturador, o exemplo de um violador, um exemplo de alguém que não respeita a lei, o exemplo de alguém que usa da violência para amedrontar a sociedade. Isso não tem que ser exemplo para ninguém. Então nós temos que repudiar isso e nós vamos barrar na justiça. A ministra Carmen Lúcia já está com a DPF 7430, que questiona e tenta barrar essa homenagem, né? E nós queremos, em contrapartida, né, homenagear o exemplo que nós queremos, o exemplo da coragem de uma mulher que defendeu a democracia, defendeu a universidade, defendeu a mobilização
dos estudantes do Brasil ontem e isso que seja exemplos de hoje. É esse exemplo que a gente quer passar para a sociedade, esse exemplo que a gente quer que se repita, o exemplo do respeito da universidade, da academia, da organização, da mobilização e da defesa da democracia. É esse o exemplo que a Nadir Kfouri significa para todos nós e por isso a nossa homenagem a ela. Além de ser, né, tia de um grande corintiano que é o nosso querido Juca Kfouri. E por falar no grande corintiano Juca Kfouri, Sotilho, ele esteve presente no ato, junto com outras entidades aí, personalidades, e ele traz uma frase que é muito forte, quando ele fala: Erasmo Dias não tem que ser nome de coisa nenhuma, quando ele recebe aquela placa em homenagem à tia Nadir Kfouri. Mas te lembrar que como as datas e os momentos são oportunos. Estamos falando de 46 anos passados deste momento tão histórico, desse posicionamento na PUC São Paulo. E passados 46 anos, nós ainda temos que rememorar e assim, lembrar o tempo todo da importância de defender a democracia. Esses momentos distintos de qual nós passamos os últimos 4 anos sobre ataques a direitos, ataques aos trabalhadores, ataques ao Estado de Direito. Momento mais que oportuno para relembrar, como você bem falou. Mas queria também que você falasse, Sotilho, das entidades que estiveram lá, esse ato em conjunto, das personalidades que foram lá, para reafirmar esse momento. Eu acho que nós estivemos lá com a OAB de São Paulo, com a Comissão Arnes, né, com o Centro Acadêmico, né, da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, tivemos com a UNE, representação da UNE, nós do Instituto Vladimir Herzog estivemos à frente, junto com a Comissão Arnes e com a Reitoria de São Paulo, na organização do evento, e nós queríamos muito demarcar 2 questões extremamente importantes, que é o repúdio à violência, ao repúdio ao Osmar Dias. E nós queríamos, ao Erasmo Dias, desculpe, o repúdio ao Erasmo Dias, e nós queríamos homenagear a Nadir Kfouri, né, que é o exemplo que nós queremos seguir. E nós fizemos uma homenagem muito emblemática, entregando ao Juca Kfouri, né, o seu sobrinho, uma placa, né, de que nós até gostaríamos e colamos o nome da placa na parte da rua Monte Alegre, que é onde fica a PUC. Mas a homenagem será feita que seja a estação de metrô da parada PUC seja chamada Nadir Kfouri. E nós gostaríamos também que uma parte da Monte Alegre, aonde fica a PUC, também seja mudada o nome de rua para Nadir Kfouri. E agora você me fez aqui nessa conversa com vocês suscitar um exemplo, quando disse assim, o Juca falou, o Erasmo Dias não deve ser nome de nada. Eu acho que ele pode ser nome, sim, de alguma coisa, né? Porque nós não podemos esquecer nem o que os torturadores fizeram, nem o que os criminosos fizeram. Osmar Dias poderia ser nome de lixo da PUC, né? O movimento estudantil da PUC poderia botar placas Erasmo Dias em todas as lixeiras da PUC, que esse é o nome que ele merece e não nome de espaços públicos que devem lembrar pessoas como Nadir Kfouri. Exatamente, Sotilho. Conversamos com o Rogério Sotilho, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, e falou conosco aqui sobre o ato na PUC, que aí homenageou Nadir Kfouri e fez esse ato de repúdio a Erasmo Dias e a homenagem que o governador Tarcísio de Freitas tenta fazer a esta figura relacionada à ditadura. Sotilho, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e trazer um tema tão importante que a gente relembre diariamente para que a gente não esqueça e que não se repita. Muito obrigado e é um prazer, estou sempre à disposição. Abraço.